E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Quanto tempo, hein, mano, que a gente não se vê? Ah, faz tempo, mano. Estamos aí. Cara, separei umas boas perguntas pra gente hoje aqui. Massa. Como que vai funcionar? É basicamente um bate-papo, como de sempre. Fazer um bate-papo de sempre. Eu tenho esse é um ano de várias metas, assim, né? E o bom é que eu fiz elas dia 1º de janeiro, não dia 31. Então, tecnicamente eu tenho mais chances de cumprir elas e tal. Ah, é? Umas dessas metas era pegar um monte de texto meu que tá jogado, misturado. Eu comecei a ter um hábito de escrita diária, quase como um journaling da vida. Uhum. E aí comecei a ter isso. Falei, cara, tem que juntar isso aqui, começar a criar livros dessas histórias, começar a organizar o que tem, né? E um desses livros eu tava chamando ele de trabalho. Simplesmente a palavra trabalho. Então tudo que eu pensava sobre trabalho. E aí com essa história do nosso amigo Covid aí, tipo, a gente começou a conversar na iMovie sobre dicas de trabalho remoto, dicas de não sei o que, assim, cara, vamos falar sobre Publicado? trabalho, porque é trabalho. Você só tá num lugar Uhum. diferente da sua mesa normal, mas é trabalho, é priorização, né? E então esse é um dos tópicos que eu coloquei aqui pra gente conversar, um outro sobre empresas, e aí a ideia é começar a abrir um pouquinho essa coisa de autonomia, cultura, democracia organizacional, a gente puxar um pouco dessas coisas, governança, enfim. A ideia é começar a pegar essas palavras e a gente vai puxando um pouco. Destrinchar um pouco elas. Tudo bem. Tá? Estamos aqui preparando, aquecendo. É. Eu tenho um negócio interessante, né? Eu tô completando um pouco mais de um ano só usando o iPad como meu dispositivo principal, né? Nem máquina eu tenho mais. E é mega interessante como isso mudou bastante a minha forma de trabalho. Então, de repente, eu passei ao invés de escrever muito e anotar como um caderno que eu tinha, eu passei a usar um lance de facilitação visual que meio que transformou a maneira como eu trabalho com as pessoas, a maneira como eu apresento meu trabalho e tal. Um negócio mega interessante, principalmente para mim, né, como uma pessoa bastante visual, do ponto de vista de escrita e tal, que eu tenho hoje todas as minhas notas, tudo hoje é, de certa forma, é como eu sempre fiz, né, que era num caderno desse, né, todo desenhado, só que agora exatamente, Ó pro só que Christopher agora eu aqui, uso o ó. Google Plus. E o Christopher vai curtir. Você foi do evento lá que eu tive com ele. Que Mas, legal. cara, isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante. A mídia, a tua forma de expressão, ela muda, né? Sim, Mais e visual. para mim começou totalmente a ficar eu, de alguma forma, me senti mais produtivo fazendo isso. Então, que normalmente eu tinha um caderno em que eu rabiscava, desenhava, ao mesmo tempo que eu, sei lá, riscava. E agora eu tenho uma ferramenta que me permite fazer isso de maneira digital, a ponto de eu praticamente não usar mais PowerPoint quando eu vou fazer a apresentação sobre a empresa, quando eu vou discutir uma solução com o cliente, quando eu vou planejar a estratégia da organização. É bem doido como isso transformou um bocado assim, a minha maneira de me organizar. Passou a ser minha ferramenta de expressão, né? Que nem você comentou que você tem um journaling. Toda vez que eu tô em algum momento, viagem e tal, em vez de desenhar num caderno, eu desenho num local que depois eu posso buscar, eu posso organizar de uma maneira mais tranquila do que... Eu acho que eu devo ter uns 12 cadernos desse aqui que são preenchidos durante o ano, nos últimos anos, né? E aí começa a ficar complicado depois de um tempo, né? E aí, você guarda eles? Como é que você faz Tenho isso? todos aqui, cara. Tenho todos aqui. Sabe que Mas eu não tenho... esses dias eu tava olhando uns cadernos antigos e tal, e tem vários, eu vou acumulando, eles vão ficando, mas eu tô muito afim de jogar eles fora, entendeu? Tipo, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo... Se me permite compartilhar a tela. Onde é que tá isso? Onde é que tá o share content?
Share screen. E aqui eu consigo... Então, por exemplo, quando eu vou... Uma apresentação que eu fiz lá no Lead for Tomorrow, né, do Parzianello, era uma apresentação sobre... A gente basicamente falando sobre minha visão sobre o futuro da agilidade e tal. E aí eu acabo organizando isso de maneira a descrever o meu próprio argumento, né? Mas isso aqui é uma parte, né? Então, quando eu estou usando, por exemplo, quando eu vou tomar nota das coisas que eu assisto, de repente eu vou num evento, acaba sendo a ferramenta que eu tenho de né, marcação e tal, para eu poder voltar e buscar, né? Então, me permitiu fazer exatamente o que eu fazia, só que, né, de uma maneira mais direta. Deixa eu voltar aqui. Stop. Excelente, cara. Excelente. E assim, parei de usar completamente. Esse caderno foi o último que eu usei, ele é do começo de 2019, 18, e ele foi até o dia, eu consigo até dizer aqui, dia 30 de novembro de 2018, e eu passei a usar o iPad a partir daí, aí a vida seguiu e eu não uso mais o caderno. E aí agora eu tenho um local que eu consigo buscar, eu consigo arquivar, eu consigo... me permitiu bastante aumentar um pouco da produtividade, principalmente quando eu quero demonstrar ideias, né? O maior problema de você usar um PowerPoint ou alguma ferramenta assim, de uma palestra e tal, é que demonstrar ideias é complicado, né? E aí eu desenhando, eu me comunico muito melhor. Sabe que essa coisa das ferramentas, né? Eu acabo me virando com o desenho e depois foto e Evernote, né? Meio que vai nessa... o modo como eu vou brincando com a história, assim. E é muito engraçado, esses dias eu tava fazendo um artigo, tava escrevendo, e aí eu precisava colocar uma imagem aqui nesse artigo e tal. E aí eu me parei, assim, quando eu vi eu tava desenhando no papel, tirei fotos, subi a foto, escaneei e tal pra fazer, né? Então começa a ficar tão natural a gente querer se expressar, né, dentro de uma estrutura. Então é interessante esse processo, né, cara, que a gente trabalha. Mas acho que tem uma eu queria te perguntar esse negócio quando a gente fala de trabalho, como é que tu encara isso no teu dia a dia, a palavra trabalho? Como é que ela surge para ti? Acho que tem dois aspectos aí, né? Primeiro de tudo, eu acho que durante muito tempo o meu trabalho me definiu, né? Então, quem eu sou? Eu sou o cara que gosta de agilidade, que palestra em evento, que trabalha com times, que gosta de desenvolvimento de software, que palestra, que escreve, que faz tudo focado nessa parte de agilidade, por exemplo. Depois de um tempo, isso também acabou me definindo dentro da própria empresa que eu montei. Então, junto com as pessoas que estavam ali desde o início, né, comigo, o trabalho era essa tentativa de construir alguma coisa maior do que a gente individualmente, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo um pouco, você percebe que e aí acho que você também tem uma posição muito parecida com essa, né? De que o trabalho não é somente o que a gente é, né? A gente vai muito além disso, né? A gente tem muito mais do que isso. Para mim, precisou de umas 2 crises de burnout para realmente chegar no ponto de entender de verdade isso, né? E eu posso dizer que hoje o trabalho para mim é parte de quem eu sou, uma parte importante de quem eu sou, mas ele não me define por completo, né? Então tem muito mais do que eu posso ser. E aí eu posso ser o cara que gosta de escalada, por exemplo, né? Você curte basquete, eu posso ser o cara que gosta de viajar, eu posso ser o cara que sim é de comunidade, que fala sobre desenvolvimento de software, que ajuda a liderar uma empresa hoje, né? Eu acho que eu vejo assim,
né? Eu não vejo como trabalho, não necessariamente ele é prazeroso o tempo inteiro, não necessariamente ele é maravilhoso, né, construtivo o tempo inteiro. Às vezes ele é basicamente mais uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia e que vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, e é isso aí. Sabe que quando eu tava pensando nessa palavra, nessa coisa das palavras, começou com a história da poesia, né? Comecei a fazer um livro de poesia, pensava numa palavra e aí tinha que sair o poema a partir daquela palavra ali. E aí a palavra trabalho, ela começou a aparecer para mim numa questão de, cara, quando eu penso direto trabalho, me vem habilidades. E aí qualquer coisa onde eu dedico energia para fazer, aquilo ali está inspirando que eu desenvolva alguma habilidade. E aí meio que eu comecei a usar isso como uma coisa de energia para mim, do tipo assim, cara, se eu tô ali, o que aquilo ali tá me ajudando a desenvolver, entendeu? E aí meio que as coisas, os projetos vão aparecendo e vão sendo construídos muito em cima dessa estrutura, assim, meio que precisava ser melhor em tal coisa, vou criar um projeto sobre isso. E aí eu vou lá e crio um business onde eu sou o head de não sei o que lá, daquela habilidade que eu não tenho. Então eu acabo usando projetos paralelos meio que para me desenvolver. Meio que a coisa ela surge em volta disso, assim. E quando eu tomei consciência disso, isso foi no final de 2018, mais ou menos. Ao tempo, né, cara? 39 anos de idade, quando eu parei assim, cara, é assim que eu aprendo. Que você faz, né? Eu aprendo me colocando no jogo. Meio que, cara, não é o fake it till you make it, sabe? É tipo assim, eu entro dizendo, não sei, mas eu tô indo. E aí, e isso me tira uma carga do querer fazer bem, eu querer fazer perfeito, porque eu tô só querendo fazer. Eu tô só querendo jogar aquele jogo ali, vendo o que vai rolar, né? E aí começou a aparecer os projetos do ano de 2019, e aí eu juntei a parte de experiência de usuário para começar a entrar para dentro, ver que jornada que é essa, e aí pegava a coisa do user experience para ver como é que eu tô sentindo aqui, quem que eu vou atingir, o que eu quero fazer, qual é o propósito dessa nhaca e tal. E isso foi bem interessante, assim, porque eu termino o ano de 2019 com 3 projetos paralelos. Um deles virou CNPJ, o certificado digital ficou pronto ontem. Os outros dois eu consegui encaixar dentro do contexto da WorldTech, então assim, vamos, entendeu? E para mim é interessante ver essas coisas acontecerem, porque eu não sei o tempo que elas vão durar. Quer dizer, obviamente a gente monta um negócio querendo que ele dure, que ele tenha algum tipo de resultado, de impacto, etc. e tudo mais. Mas eu acabo tendo uma visão, às vezes, bastante egoísta em relação a essas coisas, no sentido de que, cara, ele vai viver enquanto aquilo ali estiver fazendo sentido pro meu desenvolvimento, né? Em primeira instância, é muito disso, assim. E se tiver gente vindo junto, que essas pessoas consigam dar sequência, né, para esse legado. Claro. Acho que tem um pouco dessa loucura, assim. Eu não sei se tu enxerga isso. Deixa eu só desligar um negócio aqui que eu acho que tá fazendo um eco. Acho que melhorou agora. Agora que eu vi, não tinha ouvido. Mas tu enxerga isso com a Lambda pra ti? Como é que tu vê essa coisa de... Cara, durante muito tempo, eu montei a Lambda como a última opção antes de sair da tecnologia. Estava tão frustrado com o trabalho em si como sendo um ambiente tóxico, um ambiente meramente explorador, algo que não me fazia me sentir pertencente a essa realidade nossa de tecnologia, que uma das ideias lá na época, junto com o Felipeiro, com o Giovanni e tal, de chegar e falar, e se eu tentar fazer isso do jeito que eu acho que é certo? Né? E aí falando especificamente sobre a Lambda em si, foi igual você disse, foi uma grande tentativa. Enquanto a gente tem algum tipo de segurança, no nosso caso, não era segurança financeira, não era segurança do business em si, de construir uma empresa, estava muito mais ligado a quem a gente é, né? Então, de efetivamente ter uma realocabilidade de mercado
positiva que faz com que eu pudesse testar, né? Não seriam problemas. Foi difícil pra caramba, a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, passar isso, né? E chegar agora completando 10 anos de empresa e tal, numa posição mais robusta. Mas durante muito tempo, eu lembro que eu enxergava a Lambda 3 como um filho, né? E tá aí depois de muitos anos que eu percebi, tá aí o erro, né? Por que nesse sentido, né? Porque se você trata essa, né, organização em si como teu filho, você morre pelo teu filho, né? Você passa fome, você briga com todo mundo, você enfrenta as coisas mais absurdas por causa do seu filho, né? E não necessariamente isso é uma verdade para a empresa em que você fundou, na empresa que você trabalhou. Isso me fez ampliar minha perspectiva sobre o trabalho, né? Sobre o que é trabalho para mim, o que eu faço como trabalho. Né? Então, você comentou de projetos paralelos, eu tenho alguns projetos paralelos que não são necessariamente rentáveis, né? E eu acho que tem muito mais a ver com o papel que eu aprendi a executar. Então, o que eu fiz? Eu gosto de escalada. Bom, tudo bem. Escalada tem uma situação específica que acontece, que é para você praticar a escalada ao ar livre, normalmente você tem você tem que acessar terrenos privados e tal, para que você possa praticar, né? Então, junto com um grupo de algumas pessoas, outros escaladores, a gente montou um camping numa região próxima aqui de São Paulo, e começou a desenvolver esse local para que outras pessoas pudessem experimentar a escalada ao ar livre, sem ter que precisar fazer grandes expedições ou se deslocar 4 ou 5 horas de São Paulo, num local que é extremamente bacana, assim. Então, eu fico imaginando o corretor de imóveis dizendo para você, não, eu tenho um lugar aqui que eu tenho, mas é cheio de pedra, rochas. Cheio de pedra, não serve para nada. Aí você diz, esse que a gente quer. Não, foi um pouco mais roots do que isso, assim, né? Então, todas as regiões onde tem escalada, elas normalmente são regiões de roça, né? São regiões rurais. Então, existe toda uma preocupação de você construir, né, acessar e desenvolver, mantendo o acesso natural, fazendo com que você não destrua, né, a harmonia daquelas regiões que são pessoas normalmente, né, num estilo de vida diferente do estilo de vida que a gente está acostumado em São Paulo, por exemplo, né, que é esse estilo de vida a 1000 por hora, e de alguma forma ou de outras coisas estão à venda, de que você precisa, né, quem você é definido pelo que você faz. Então, em São Paulo, a frase mais comum que as pessoas ouvem é: mas e aí, você faz o quê, né? Com o que você trabalha? E aí você tem outras regiões em que isso não é assim, né? Então, a gente montou um espaço, basicamente assim, um grupo de pessoas simplesmente, né, comprou um terreno, construiu um camping, e a partir daí tudo é comunitário. Então, a gente montou, né, 3 banheiros, 3 chuveiros, e as pessoas doaram geladeira, fogão, utensílios de cozinha, as pessoas ajudam na limpeza, elas têm, se você vai passar uma noite nesse espaço de camping, você dá uma contribuição em si, que ajuda a manter o espaço como um todo, e aí as pessoas têm acesso a esse espaço, aos espaços em si de escalada, numa vibe totalmente comunitária. Então, é um projeto paralelo? Pô, toma uma boa parte do meu tempo. É um projeto possivelmente rentável e tal? Absolutamente não. Inclusive, né, o acordo nosso é de que esse seja um espaço de livre acesso para que as pessoas possam participar e acessar e praticar o esporte. Mas isso é uma visão minha e aí uma parte disso eu dificilmente começo a participar de alguma coisa em que eventualmente alguma coisa desse tipo não aconteça. Então, a gente começou, né, a gente compartilha dessa experiência, a gente começou a palestrar, a falar de agilidade, começar a trabalhar sobre o desenvolvimento de software. Então vamos rodar um dojo. Putz, vamos rodar um dojo? Então por que a gente não se junta para um monte de gente de lugar diferente formar um dojo? Uhum. Cara, esse negócio está dando certo, por que a gente não faz uma mini conferência aqui para ver se esse negócio acontece?
pô, mini conferência, 100 pessoas é fácil, por que a gente não monta uma de 500 pessoas? E estamos nós lá em 2009 montando o Arles 2009 lá em Florianópolis, que depois foi para Porto Alegre como Agile Brasil, e essa coisa cresceu a ponto de hoje eu estar, né, vinculado a uma organização internacional de agilidade, ajudando a promover comunidades que estão na Índia, na África do Sul, né, na Europa, agora, na América do Norte. Eu tive lá, foi uma coisa muito doida, assim, que uma parte do meu trabalho na Agile Alliance, sempre foi de Shepherd, que é assim, organização sem fins lucrativos, um evento que dá dinheiro, né, múltiplas ações que dão dinheiro. O que faz com esse dinheiro? Um dos caminhos é usar esse dinheiro para promover comunidades, né? Então você tem duas visões sobre isso. Eu faço isso só na América do Norte ou efetivamente, se temos condições, vamos internacionalizar esse negócio. Uma das coisas que aconteceu, um dos suportes que normalmente as comunidades buscam são suportes de, sei lá, patrocínio de evento, ou ajudar a montar uma experiência em algum lugar específico e tal. E aí a gente teve a sorte de conhecer uma pessoa fenomenal, super engajada dentro da comunidade indiana, na região de Nova Delhi, que montou uma série de ações que culminaram num encontro no final de semana depois do Carnaval. Mas, então, são ações de que tipo, né? São mentorias para pessoas buscando realocação profissional. Você conseguir fazer uma unconference no meio desse bolo. Um coach camp para a comunidade local. Começar a gerar atração quando se discute sobre gestão de pessoas dentro do mercado indiano. Né, conseguir fazer com que ajudar o mercado indiano a não ter mais uma visão somente de outsourcing, tudo é mais lindo, mais maravilhoso se a gente fala da América do Norte, se a gente fala da Europa, quando na verdade internamente tem muita tecnologia, muita cultura, muita coisa para ser realizada. Né? Então, um outro exemplo é uma outra iniciativa que eu ajudei como chefe, como mentor, né? Chamada Emerging Economies Initiative, que a ideia principal dela tem diversas comunidades em países emergentes que não têm a disponibilidade de trazer um palestrante internacional, por exemplo. E para algumas dessas comunidades, um palestrante internacional é a diferença entre as empresas locais cederem o espaço para que os funcionários assistam a um evento ou não. Né? Então, é uma maneira de gerar atração. Né? E então a Alliance começou na África do Sul isso. E aí começou na África do Sul, a gente não está falando em Joanesburgo, né? A ideia é que isso começasse em comunidades mais afastadas da capital. E aí, vamos pagar pro Daniel ir lá palestrar. Você não vai palestrar no hotelzão bonitão, não. Tem um meetup lá, você é obrigado a fazer um evento num meetup, numa região pequena, pouco servida, justamente para gerar uma atração e ajudar a favorecer aqueles meetups. Então, assim, quando eu falo sobre trabalho, né, essa iniciativa, por exemplo, esse ano, apesar do Covid, né, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer no decorrer do ano, começou na Colômbia. Então, primeiro ano de experiência, segundo ano por lá. Então, como eu enxergo o trabalho, eu não consigo começar nenhuma atividade em que eu não tenha a oportunidade de conectar pessoas. Então, não dá para fazer isso. Então, desde escalada, comecei a fazer escalada, a primeira coisa que eu queria ver cadê essa comunidade? Né? Então, eu comecei vamos, sei lá, repetir via de escalada aqui no interior de São Paulo, vamos fazer um vídeo, colocar online e ajudar na atualização dos manuais que tem das regiões de escalada de São Paulo. Pô, legal. É difícil de você acessar e se organizar próximo a São Paulo para entender como é que você ir para o mato e escalar, que é diferente de você ir para uma academia. O que vocês acham da gente puxar um espaço que permite para as pessoas terem a primeira experiência, muitas vezes a primeira experiência fora de uma cidade, para praticar um esporte que vai te ajudar a entender por que preservar é importante. A gente começa a falar sobre trabalhar com agilidade, e o que a gente faz? Vamos montar um evento e vamos juntar as pessoas para montar um evento. Aí, de repente, por que a gente junta só o Brasil? Por que a gente não faz um evento da América Latina?
Ah, legal. Agora, o negócio com tração, por que a gente não cresce o evento no Brasil? Por que a gente não vai atrás de ir para outras coisas, né? Então, é um pouco isso, assim, de perfil mesmo, que acontece comigo, né? Isso me lembrou, tem o livro do Ben Horowitz, o último livro dele agora, que é O que você é aquilo que você faz, né? What you do is who you are, né? Então traz muito disso, quer dizer, eu acho que são princípios, assim, esses projetos paralelos que eu comentei contigo, que eu estou organizando, eles têm eu digo que eles têm uma estrutura que representa aquilo que eu acredito, e eles têm ao mesmo tempo uma rede de segurança para eu não me ferrar junto com os projetos. E aí eu brinco assim que todos eles têm um conceito de rede e um conceito de comunidade envolvido com eles. Então, no fim do dia, todos eles vão ser uma comunidade, com algum tópico específico para trabalhar. Vai ser o do basquete, vai ser o dos professores, vai ser o dos desenvolvedores de software. São os 3 projetos que têm esses temas. Todos eles vão ter algum tipo de ação de impacto social. Então, tem uma parada sempre de estar gerando valor para quem não pode pagar ou para quem não tem acesso, para poder facilitar. E aí a safety net é porque ele tem que ter uma consciência financeira. Porque eu ouvi uns tempos atrás, acho que faz uns 10, 11 anos mais ou menos, que eu era um ING, era um indivíduo não governamental. E isso me deixou feliz por um lado e me deixou também um indivíduo não governamental. Então assim, uma ONG é uma ONG que capta recursos e executa coisas, né? Então o indivíduo não governamental usa os seus recursos e faz as coisas, vamos dizer assim. Então, para mim é muito fácil, tem que comprar 10 bolas de basquete? Pera aí que eu compro aqui, nós resolvemos esse negócio. E quando vê, a gente tá falando muitas vezes de abundância e escassez, e quando vê eu tô gerando abundância e tô ficando na escassez. E eu ficava tranquilaço. Não, peraí, eu dou meu jeito aqui, eu trabalho mais e faço. Então, uma coisa que eu tomei cuidado na hora de começar a modelar esses projetos paralelos, para poder ter a energia e cérebro e foco para poder realmente tá olhando para eles, é do tipo assim, esses troços têm que funcionar sozinho. Eles têm que conseguir sair do chão sem eu precisar ficar tirando dinheiro do meu bolso e botando grana para eles operarem. Com certeza. Então, isso foi importantíssimo, assim, porque isso me ajudou muito forte a trabalhar a rede desde o início, para que a coisa já começasse a sair com outras pessoas trabalhando comigo. Então, todos os projetos têm outras pessoas que estão comigo, ajudando a desenvolver ações e fazer coisas e tal, para que a coisa possa se desenvolver e tudo assim. Mas é bem interessante o jeito que tu fala sobre trabalho, porque conecta muito com o meu funcionamento também. Quer dizer, eu acabo pegando tudo que eu tenho de experiência de outras histórias e trazendo ali, e meio que isso vai virando os princípios de como as coisas operam. Eu imagino que a Lambda tem muito disso também, desses princípios de vamos experimentar, vamos ver, vamos viver, né? Com certeza. A gente, para você entender até onde vai isso, a gente só começou a fazer qualquer tipo de planejamento para a organização em 2018. Antes disso, e aí tem a ver, não, e assim, parece que né, totalmente caótico, né, o go horse ao extremo, mas a verdade é que de 2010 a 2018, a gente estava aprendendo uma série de coisas. Né? Então a gente, eu talvez nesse ponto seja a pessoa menos conservadora dentro da organização, porque o que a gente vai tentar? Vamos internacionalizar a empresa? Beleza, tô indo semana que vem lá para ver se a gente consegue achar alguma coisa, se não der certo a gente volta e vambora. Ou tem uma nova oferta que a gente consegue criar e apresentar para um cliente, vambora, vamos ver o que dá. Mas e se deu errado? Qual o problema? Se deu errado, a gente testa outra. Né? Quando a gente está num momento o que aconteceu, né, especificamente em 2017, 2018, a gente saiu de uma situação de sobrevivência como primeiro plano, né, e a gente passou para uma situação de robustez como primeiro plano. E aí tem que rolar um shift na organização. Né? A gente não tem mais 30 pessoas, né? Naquela época a gente estava com 60 pessoas, a gente está com 100 pessoas hoje. Então, essa estrutura muda, os princípios por trás continuam. Então, a gente ainda testa muita coisa, a gente ainda tem muita coisa que é muito mais sobre a cultura que é falada e conversada entre as pessoas do que necessariamente por grandes políticas e burocracias bem definidas. Mas, então, o que rege muito da organização são princípios e valores
né, esses princípios e valores de transparência, autonomia, colaboração, excelência técnica, que são coisas que para nós são extremamente importantes, mas como esses princípios e valores se realizam hoje, 2020, é completamente diferente do que eles se realizavam em 2017, ou quando eles se realizavam quando eu ainda palestrava sobre democracia organizacional. Porque com o tempo eu acabei, na época lá, em 2008, as pessoas achavam um absurdo, né? E aí tretavam durante a palestra de que era impossível e tal. Então, ao invés disso, eu acabei indo, bom, beleza, deixa eu fazer esse negócio acontecer, e aí depois a gente conversa sobre possível ou não possível, né, existir. E então hoje a gente está numa situação, e aí o próprio amadurecimento da organização fez com que a gente precisasse se organizar em diversos aspectos. Não a gente ainda não tem gerente, como a vida toda a gente disse, mas você precisa ter posições de estratégia que estão olhando para o caminho que a organização está seguindo. Uhum. Não que não aconteça gestão, né? Não que não existam mecanismos de gestão de pessoas. Isso tipo, você mais do que eu sabe disso, né? Eu acho que nisso, mas a gente como organização mudou. Eu acho que nisso aí tem um lance. Eu tive um técnico de basquete que ele dizia assim, cara, se a gente coloca uma defesa para jogar contra um ataque, não vou dizer que a gente vai impedir a cesta. A defesa é uma proposta. A gente está tentando fazer o outro time se comportar de um jeito, mas no fim do dia não é uma proposta. A gente não tem como saber se vai causar o resultado ou não, né? Acho que quando tu traz essa coisa dos princípios, tem muito disso, né? Tipo, cara, a gente está se propondo a jogar desse jeito, assim. Tanto que a primeira experiência que a gente fez de planejamento vulgo estratégia e tal, a gente não desceu a um nível de fazer um big design up front, né, da estratégia da organização, mas a gente se planejou sobre quais eram os grandes marcos do ano e o que representavam esses grandes marcos do ponto de vista de organização. Né? E aí, como todo plano, uma parte foi realizada, outra parte não foi realizada. Passou o segundo ciclo desse planejamento, a gente fez algo extremamente parecido e, de novo, o que aconteceu foi isso, a gente está aprendendo, né? Então, cada ano a gente dá um passo em direção ao que a gente vai se focar. Então, no primeiro momento, falando sobre organização, foi entender por que a gente está aqui, o que é importante para nós como organização, aonde a gente acredita que pode focar e como a gente vai focar nisso. No segundo ano, por que a gente está aqui está respondido. Então, foi uma pergunta muito mais do o que a gente precisa, aonde a gente precisa atacar para que essa visão do porquê a gente está aqui, a gente esteja mais próximo dessa visão. E aí muitas coisas aconteceram e uma parte desse trabalho foi realizada, outra parte não, como todo planejamento. Esse ano eu mudei um pouco essa estratégia, que divisão do tipo, por que a gente está aqui está claro. Para onde, qual é o direcionamento, como quem diz assim, a gente vai sair daqui, chegar no Rio de Janeiro, sair de São Paulo, chegar no Rio de Janeiro, mas como a gente vai executar isso, eu não sei dizer. Mas o que a gente vai tentar focar? A gente vai tentar focar em medir o momento em que a gente está agora, e a gente vai tentar olhar de maneira muito mais direta sobre qual é o primeiro passo atual que eu vou dar e qual é a experiência que isso representa para que eu possa definir um aprendizado para tentar buscar o próximo passo. Tendo em vista, né? Então é aquela coisa de a gente imagina onde a gente espera chegar como organização. Eu tenho uma visão clara para esse próximo ano do que focar. Mas como a gente vai chegar lá, quais são os experimentos, o que a gente está testando, o que não está funcionando, o que hoje é a prioridade de um time, como isso se traduz, né, para os times da empresa, qual a prioridade, os próprios times vão dizer, mas eles têm que dar a resposta para a seguinte pergunta: o que agora vocês vão focar em virtude dessa visão e desse caminho que a gente está percorrendo? Então, foi mais um aprendizado, porque dá um trabalho gigantesco, né, para as empresas fazerem planejamento estratégico, em que muitas vezes simplesmente não servem de nada. Né? É um senso, né, pro ego é ótimo, né? Você faz puta trabalho, você tem um grande plano, tem a visão de indicadores, um monte de post-it. Eu fiz isso. Tem até um post no blog da Lambda falando do planejamento estratégico lá. Quando, na verdade, depois em retrospectiva, você olha para isso tudo e você vê, putz,
Será que não tem um jeito mais fácil da gente focar agora? Será que ao invés de pensar em tintim por tintim, né, tudo que a gente precisa fazer, será que a gente não foca em algo mais imediato? Será que, tipo, a minha intenção futura, como é que a gente faz com que a empresa funcione somente da experimentação? Uhum. Esse é o aprendizado que eu estou tentando buscar, né? E aí tem a história, né, quando você vai olhar para o trabalho que a Diana Larsen está fazendo hoje de organizações de aprendizado, que o próprio Magno está fazendo também, tem muito a ver com isso, assim. Mas é muito de entender como que a gente constrói essa skill de aprendizado, não só para aquilo que a gente executa no dia a dia, mas também para a estratégia, né? O que funciona, o que não funciona, por que a gente faz, por que a gente não faz. Interessante. Sabe que no final desse ano eu retomei para a operação da eMove com um papel diferente, papel não foi nem inspirado, eu copiei literalmente, não totalmente o job description da pessoa que eu copiei, mas eu já vinha namorando com esse cargo, vamos chamar assim, já fazia um ano e meio, mais ou menos, que eu vinha conversando com o meu sócio e tal, e a gente falava sobre um retorno meu na operação com esse foco, e acabou acontecendo de poder acontecer no final do ano passado, e a gente fez acontecer, e é um nome de Chief Heart Officer. Então eu sou o diretor do coração, vamos chamar assim. E ele vem... Que papel é esse? CHO, né? Então ele vem copiado de uma empresa americana, que é a VaynerMedia, lá do Gary Vee, né? E a pessoa que faz esse papel lá para ele chama Claude Silver, é o nome dela, e ela cuida das pessoas, mas o que eu tive dessa leitura, desse estudo dela, de outras pessoas que têm um pouco desse foco na história, é que eu estou pelas pessoas e com as pessoas, não por elas, né? Mas eu estou ali para uma atuação transversal na empresa, então eu pego tudo que é qualquer projeto estratégico que tem áreas e tal, me coloco como alguém disponível para trocar ideia. Então agora nessa coisa muito da galera que tá trabalhando remota e um pouco mais de isolamento, então, fazer retrospectiva junto com o time, deixa tocar a galera, depois eu vou ali e faço uma espécie de um sermão ou coisa parecida, enfim, e muito próximo da estratégia da empresa. Então eu ajudo lá o meu sócio a tocar os projetos de estratégia, né? Obviamente, quando rola alguma coisa de tecnologia, para mim é mais comum ali. Uhum. Né? Existiu uma hipótese de eu voltar como CTO, eu falei, mas eu quebro a minha teoria de ser inútil. Então deixa lá, cara, tá rodando, né? Tá rodando sem um diretor específico em tecnologia, tá funcionando, deixa do jeito que tá lá. Vamos atravessar outros mares aqui que a gente não atravessou. E uma das coisas que a gente formalizou nessa estrutura era de ter uma estrutura onde as pessoas poderiam estar mais próximas das pessoas, não necessitando ter uma gestão de RH ou coisa parecida e tal. E aí o que eu brinco muito é sobre eu fazer as coisas de propósito, né? Cara, vai dar muito mais trabalho criar canal de escuta, se tornar disponível para as pessoas para conversar. Tem um monte de coisa, de problemas que eu sei e um monte de problemas que eu ainda não mapeei que vão acontecer nessa jornada, né? Então, eu tô, bem dizer, há pouquíssimos meses, agora desde novembro para cá, tocando esse papel nesse formato. E me colocando muito disponível para coisas que estão pegando, mas sempre olhando esse aspecto, assim. Então, eu venho documentando princípios que eu vejo emergindo dentro do time, coisas que eu vejo rolando sobre conhecimento, coisas que a gente passa a acreditar ou daqui a pouco passa a questionar um jeito de ser, né? E aí eu amplifico aquela discussão ali. Não vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso aí. E aí eu pego aquele fiozinho do novelo que tá meio solto ali, eu vou puxando ele até não ter mais o que discutir, né? Então eu tenho achado interessante essa abordagem, que é uma coisa a gente ter a coisa que está emergindo, mas em toda empresa que eu participei, eu dou consultoria, tem alguém que fala, não, mas não vamos tocar nisso daí. E aí meio que a coisa abafa, mas tá ali o problema, não tá te olhando ali.
E eu tenho feito o caminho inverso, que é, não, abre esse troço aqui. Vamos ver o que tem embaixo. Uma regra que a gente tem na empresa de que não existe assunto tabu. Toda e qualquer informação pode ser perguntada. Algumas informações, por questões contratuais, não podem ser respondidas, mas toda e qualquer informação pode ser perguntada. A gente tem diversas ações que são perguntas anônimas em que as pessoas fazem. E aí, um dos princípios é, se a gente não tem dificuldade de responder as perguntas, elas não necessariamente são profundas o suficiente. E a gente começou a fazer uma sessão, isso começou antes da pandemia, né? Mas então assim, toda quinta-feira tem algum sócio disponível por 1 hora, ou ele faz uma apresentação ou ele responde perguntas anônimas da organização, né? Foi numa conversa que acho que até o Christopher estava junto durante o Coach Camp que a gente participou, fiquei sabendo de algumas empresas fazem, e falei, cara, vou testar esse negócio, né? De novo, o lance da experimentação, né? Por quanto tempo eu vou testar? Qual que é o objetivo? O objetivo, à medida que a empresa cresce, eu não quero construir essa imagem de distanciamento, né? Eu não quero que as pessoas tenham medo de chegar num sócio e perguntar, cara, isso aqui que tá rolando, tá dando uma merda gigantesca, a gente precisa trabalhar disso. As pessoas só vão ter essa capacidade se elas se aproximarem das pessoas que estão na posição de sócio dentro da organização. Não dá para, né, se eu dispor, né, de 1 hora por dia para todo mundo, é impossível você falar com todo mundo. Então, uma das maneiras de dispersar isso, e também para evitar a história do telefone sem fio, muitas vezes a gente falando sem intermediários, né? Porque isso também é um problema. Cria essa condição de hierarquia de que, não, quem fala o fulano, a fulana é que fala pelos sócios. Sócios nunca participam para responder as perguntas que são difíceis. E aí uma das ideias não, cara, a gente tem que falar, a gente tem que estar próximo, né? Então a gente se policia para, né, toda quinta-feira 1 hora, religiosamente 1 hora. Agora que com o lance do isolamento, a gente tem feito isso muito mais. Então, o Vitor, meu sócio, tem puxado um papel muito claro de nós não estamos fazendo trabalho remoto, né? A gente está em casa, isolado, e por causa disso o trabalho ainda tem que acontecer. Então, muitas vezes a gente tem que entender o contexto de que as pessoas não necessariamente têm os melhores ambientes de trabalho na casa delas nesse momento, porque ela não teve nem tempo de preparar. Simplesmente o escritório foi fechado, vai para casa, se vira para trabalhar no teu espaço. Então ele está fazendo um papel muito grande de conversar com as pessoas, promover discussões para que elas entendam que esse momento é sim um momento de crise, é difícil, muitas pessoas vão ter dúvidas, vão ter questionamentos e tal. Então é uma forma da gente se manter mais próximo. E aí, para poder se aproximando das pessoas, a gente poder ser questionado no que a gente deveria ser questionado, né? Que são coisas profundas, são os tabus, né? São as barreiras invisíveis, e a gente, de alguma forma, tenta evitar que isso aconteça. Efetivamente, uma coisa ou outra acaba acontecendo, acaba aparecendo, mas essa é a intenção. E me diz uma coisa, pegando um pouco o gancho da cultura lambda, como é que se desenvolve isso nesses 10 anos, bem dizer assim? Porque tem aquela coisa os sócios pensam assim, a gente está modelando a empresa nesse formato, mas a cada pessoa que entra na empresa traz um conhecimento novo, né? Como é que isso roda? Para mim, cultura é uma fotografia, né? É uma fotografia do momento atual da organização. Então, efetivamente isso acontece. Então, à medida que quando a gente durante muito tempo tem acontecido um grande cabo de guerra na organização, que é qual a velocidade de crescimento que a gente quer ter. Porque à medida que as pessoas entram, muitos dos mecanismos culturais que a gente tem, né, sejam eles de incentivo às interações sociais, as regras, as políticas, muitas delas acabam se perdendo, porque as pessoas vêm de culturas completamente diferentes, elas se sentem, entram num ambiente de que muitas vezes elas se sentem perdidas, porque quer não é um ambiente então acaba sendo uma situação
sempre foi difícil, né? E a gente tem experimentado um monte de coisa para manter isso. A gente já teve uma situação de ter qualquer para ajudar a responder as principais dúvidas da organização. A gente moveu isso para um processo para a pessoa não entra e vai para um trabalho de cliente direto, para um projeto, para um produto direto. Então, passa um tempo entendendo como a organização funciona. E ela o próprio incentiva essa troca de informações com grupos informais. Então, são diversos grupos informais que acontecem dentro da organização que permitem que as pessoas interajam. Mas, efetivamente, vai acontecer. Uma pessoa entrou agora, se sente sozinha. Toda organização tem isso, né? E aí, um dos trabalhos que a gente acabou se focando nos últimos anos é viabilizar novas lideranças. Então, quem são as pessoas que vão nos ajudar a levar a organização para os próximos 10 anos? Né? Então, pessoas que estão de acordo com a gente com relação aos princípios e valores, em que a gente está, né, ativamente mentorando, pareando, trazendo elas para as discussões que a gente tem, para que elas possam executar o trabalho sem que a gente tenha que lidar com tudo isso o tempo inteiro, porque senão a gente passa a ser um mega risco para a organização. Então, se de repente... Como que aparecem essas pessoas? Como é que brota isso? Não tem uma regra para nós. Já aconteceu de pessoas em que o santo bateu e pessoas, né, deu uma baita sorte de encontrar pessoas no mercado que estavam dispostas nessa jornada, que é muito mais trabalhoso, você sabe disso, né, que muitas vezes é muito mais frustrante. Muitas vezes os problemas que a gente passa, eles seriam facilmente resolvidos, muito entre aspas, se a gente tivesse alguém tomando decisões e a gente não perdesse tempo com consenso, não perdesse tempo discutindo, para que as pessoas pudessem, né, falar, né, vociferar as próprias frustrações e tal, mas gerariam muito mais problemas na frente, de comprometimento, de abandono e tal. Então, algumas pessoas topam esse desafio e algumas pessoas são pessoas que estão com a gente há muitos anos, né? Estão com a gente há muitos anos, aprenderam a lidar com o tipo de trabalho, estão dispostas a seguir esse trabalho, que essa é a maneira. Porque, senão, sempre vai ter o Cavalcante trabalhando na operação, sempre vou ter eu, como nos últimos anos, olhando para comercial, marketing, liderança, sempre vai ter o Giovanni olhando para o financeiro, sabe essas coisas. Então a gente quer evitar isso. A gente vem num percurso não de ser inútil, como né, você ativamente tem feito, porque a gente ainda se vê participante nessa organização, mas muito mais para que me viajando em diversos ambientes para entender como é que é esse mundo que está aí fora, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de trabalho. Né? Nossa visão um pouco com essa, fortalecer elas para que a gente, no geral, né? Interessante. Eu tava falando isso aqui sobre a coisa da cultura. Tá dando uma picotadinha às vezes ali. Não sei como é que tá pra vocês aqui. Ela sai um pouquinho, mas tá dando pra acompanhar a linha de raciocínio. Tá cortando. Mas, Vitor, tu tava falando disso, eu tava pensando nessa coisa da autonomia. Tem a cultura, ela se coloca ali, tu tem essas pessoas que vão aparecendo, ou vocês vão conseguindo encontrar elas no mercado para colocar junto de vocês. E aí eu fico pensando aqui, essas pessoas, elas, em algum momento vocês dizem, vá além, ou elas começam a ir além e aí vocês vão aproveitar que essa pessoa já tá querendo mais. Esses tempos eu estava lendo aquele material do Radical Candor, né, da Kim, e lá ela traz muito a coisa dos rockstars, superstars. E eu não sei se vocês acabam enxergando esse modelo dentro da Lambda, como é que vocês estão olhando para isso? Então,
A gente tende a... eu acho que eu tô falando, e aí eu vou falar dentro da minha perspectiva, na posição que eu tô hoje. Então, de repente, qualquer outra pessoa dentro da Lambda possa ter outra opinião, né? Mas tem muito a ver com tentar favorecer o trabalho em si, mas não favorecer as pessoas em si. Então, é muito mais importante, por exemplo, uma pessoa que se destaca do ponto de vista de liderança técnica, né? O principal trabalho dela é viabilizar novas lideranças. Independente do restante, tem a ver com garantir a sustentabilidade do negócio, ajudar a fazer com que a gente consiga dar uma melhor experiência para o usuário e tal. Uma grande preocupação dessa pessoa vai ser viabilizar novas lideranças. Então, a gente coloca na frente do trabalho daquela pessoa dentro da organização, de que aonde quer que ela passe, as pessoas com quem ela interage, elas precisam de alguma forma crescer para que no futuro elas possam exercer o mesmo papel. O próprio papel de liderança, ele não é um cargo, né? Ele é exatamente um papel, porque num engajamento você pode ter um papel de liderança técnica, no outro, porque você desconhece aquele contexto, aquela tecnologia, quer que seja, você deixa de ter esse papel, né? E eu acho que tem um pouco disso, assim, que a gente tenta fazer. As pessoas chegam na organização com diferentes culturas, com diferentes perspectivas sobre o trabalho, diferentes visões sobre o que é esperado dela, né? Então, até um problema que a gente já identificou é que se a gente não deixar muitas das expectativas claras, as pessoas vão atuar de acordo com o que ela acredita que é o mais correto. E se às vezes o mais correto para ela é não necessariamente responder um cliente, tudo bem, né? Então, assim, à medida que a gente está crescendo, a gente percebe, quando o grupo era muito menor, esse conhecimento era facilmente transmitido, né? Então, à medida que a gente traz novas pessoas de diferentes mercados, né, com diferentes culturas do ponto de vista de trabalho, é muito difícil de você manter um dia a dia em que a pessoa consiga entender melhor, né, como que é o nosso modelo de trabalho. Então, você precisa deixar muitas coisas explícitas, né? Acho que é isso. Interessante. Esse dia eu estava tendo uma discussão sobre diversidade, e aí nessa discussão a gente acabou caindo em outras palavras. Eu sou o cara das palavras, a gente vai trazendo as palavras, e apareceu inclusão e apareceu abertura. E aí eu trouxe essas palavras juntas porque eu vejo muita gente falando sobre diversidade, mas logo em seguida vem, mas é muito difícil contratar um time diverso. Mas calma aí. Talvez sejam outras coisas que estejam faltando, né? Às vezes eu não tenho um ambiente disponível para ter escuta, um ambiente disponível para se ter as conversas, né? Isso que tu trouxe de não ter assunto tabu, ele acaba entrando um pouco dessa história, assim. E aí eu também estava discutindo, e aí puxando lá dos princípios do Scrum ali, a gente tem lá, né? Fala de transparência, né? Mas tem o lance da abertura, porque não basta eu querendo ter um ambiente de transparência se eu não tenho como ter um ambiente para poder discutir a respeito dele, para poder conversar, para poder divergir, para poder tentar buscar algum tipo de conforto que seja numa discussão ou gerar um atrito, mas sabendo que a gente está ali com o mesmo objetivo, né? Eu estou crescendo com isso. E não virar um jogo de poder, né? Então, imagino não. No teu ambiente onde você não quer estabelecer uma posição de hierarquia, de highest paid person opinion da vida, né? Os ripos da vida. Isso. Pô, isso tem que estar muito claro, né? Do tipo assim, eu já ouvi em reuniões do tipo, achei que a minha opinião valia mais. E aí isso dói de um jeito assim que é muito louco, entendeu? E, tipo... a gente tem isso tem um lado interessante, né? Algumas pessoas chegam na empresa, principalmente pessoas com alguma experiência de mercado, tem uma tendência a assumir exatamente isso que você falou, né? Porque eu tenho, sei lá, 10, 15 anos de mercado, as pessoas vão ouvir o que eu tenho para falar sem questionar, né?
e ela acaba tendo uma surpresa quando chega na empresa e está basicamente todo mundo questionando por que que aquela decisão está sendo tomada, né? Inclusive o porquê que o trabalho dela está sendo feito, o que está acontecendo e tal. E isso é interessante, vou dar um exemplo, já olhando para um contexto de agilidade, de que já aconteceu da gente contratar pessoas, né, especialistas em agilidade, em que o time simplesmente acaba expurgando essa pessoa, porque o time está trabalhando com a gente já há 5 anos, num contexto de agilidade de entrega direta, de que ele começou a questionar o trabalho em si do agilista, Scrum Master, o que quer que seja, e o time era mais capaz do que aquela pessoa especialista em agilidade de dizer como executar o trabalho, né? E aí você tem um mega conflito, né? Que é a gente, como o mercado colocou no papel do especialista em agilidade ser o detentor do conhecimento, muitas vezes não é o caso, ou a maior parte das vezes não é o caso. Isso acontece em diversos aspectos, tá? Em diversos locais e tal, mas é um trabalho constante, assim, é uma tensão muito complexa de explicar, porque no momento em que eu tomo uma postura, eu pessoalmente tomo uma postura de faz porque eu estou mandando, né, de ripo, todo o resto se perde. Então, é muito, muito complicado. Quando tem algumas situações, o único ponto que é claro para nós de que os sócios acabam tomando a decisão é quando envolve endividamento, né? Então, por quê? Porque aí tem uma questão de risco envolvida, tem a questão, né, de sobrevivência da empresa e tal. Todo o restante, a gente participa da conversa. Existe uma característica que nem todo mundo se sente, né, bem, ou se sente à vontade para questionar abertamente, isso acontece, tá? E eu não excluo isso como uma das possibilidades frequentes, né? Que eu não vou questionar o que o Vitor está falando, porque, o Vitor é sócio da empresa. Mesmo que eu fale, se eu estou numa reunião, você está só concordando comigo, tem alguma coisa errada. Eu preciso ouvir o que você está falando. E um trabalho pessoal meu, né? De tipo, tá, mas me diz, o que você acha disso? Onde que isso é um problema para você? Às vezes até o fato da pessoa não estar questionando pode ser porque ela está cansada. Tipo, ela termina logo. Tipo, exatamente. Uma coisa que eu tenho trabalhado é tipo assim, ó, deixar claro o que está sendo dito e o que não está sendo dito. Quase é meio doido isso, mas é meio assim, o que a gente não está falando aqui? E aí também trazer isso para a mesa, sabe? Mas isso é óbvio. Não. A gente não sabe como é que as pessoas que estão aqui participantes estão recebendo isso que está sendo dito. Então, o que tu não está dizendo? E aí, eu tenho 2 frases que eu tenho dito muito assim, em reuniões, que não tem truque, o que eu estou falando é o que eu estou falando. Do tipo assim, não tem indireta, não tem ironia, não tem sarcasmo nenhum, é isso que eu estou dizendo, né? E essa coisa do que não está sendo dito, isso para mim tem aparecido muito assim nas conversas, que é uma forma até de trazer daqui a pouco as pessoas se habilitarem não, então eu quero questionar, então se é isso aí mesmo, então eu quero falar, porque às vezes fica nessa coisa do tipo, ou a gente se coloca numa posição de empresa aberta para ter discussões ou querer trabalhar, né, conceitos de democracia organizacional, mas a pessoa se trava lá e não, mas eu sou muito novo, não posso falar, ou não, mas quem disse foi mas aí a nossa responsabilidade é viabilizar essas vozes, né? É isso aí, a né? nossa responsabilidade e aí esse é um papel, quando a gente fala de times técnicos, não necessariamente eles têm a skill necessária para isso, para identificar de que esse comportamento está acontecendo, para ter a sensibilidade, muitas vezes, de o que está acontecendo, né? Por que você está tão quieto? Aí tem alguma coisa que a gente consegue te ajudar e tal, tá tudo de boas. Não identificar a diferença clara que existe, por exemplo, entre pessoas que são extremamente introspectivas, né, e pessoas que não são, e aí a gente acaba focando nos extrovertidos, porque é mais fácil de você, se a pessoa está falando, né, é mais fácil de eu agir. Então, acho que no nosso caso, a gente tem pessoas extremamente competentes olhando para
pessoas, e a gente teve que fazer isso porque a gente deixou de admitir que, como cara de tecnologia, eu sei tudo de todas as áreas, que é super comum da gente ver por aí nas empresas, e foi atrás de pessoas com especialidade, né, com formação necessária para isso, que nos ajudam realmente, às vezes, para chegar com os dois pés no peito e dizer, gente, isso que vocês estão falando está sendo ouvido dessa forma. Vocês precisam mudar a maneira como vocês se comunicam. Então, isso ajudou bastante para que a gente aprendesse, desconstruísse um monte de conceitos da maneira como a gente se comunica para viabilizar mais pessoas, né? Para fazer com que mais pessoas se sintam positivamente impactadas pela empresa, que possam interagir de maneira tranquila, né? Que não tenham medo, de repente, de errar ou de questionar abertamente alguma coisa. Então, eu costumo dizer, uma parte do meu trabalho é muito disso, assim, hoje eu diria que 60%, 70% do meu tempo é um a um. O restante é aquele trabalho de visão, liderança, negociação, contratos, burocracia e tal, mas a grandiosa parte do meu tempo é sentado com uma pessoa dizendo, e aí? Né? Uhum. Como é que a gente consegue te ajudar? Como que eu consigo te ajudar? Como que meu tempo consegue ser útil para você? O que você está sentindo? E sentindo no contexto em si do trabalho que está executando. Uhum. Tem sido o maior aprendizado meu dos últimos anos, tem sido isso. Às vezes, simplesmente sentar e trocar ideia com as pessoas, muita coisa você consegue pescar né, e entender de como as pessoas estão se sentindo. Por exemplo, essa situação atual que a gente está, né, não está legal para ninguém. Nosso mercado de tecnologia está relativamente aquecido, mas a gente está numa situação em que os parentes das pessoas que estão trabalhando com a gente, eles podem ter acabado de ser demitido pelo telefone, ou você tem um parente, um amigo hospitalizado, ou você tem seus familiares que já estavam sem emprego, não vão conseguir emprego. Como que você espera que essa pessoa chegue no trabalho bem mentalmente? Ela não vai chegar. Sendo que o chegar, às vezes, é trocar de cômodo, né? Ou às vezes nem isso. Isso, né? E aquelas pessoas que nem isso têm. Estão em situações de às trabalho que não são as ideais. Estou no trabalho, não estou no trabalho. Estou no trabalho. Exatamente. Né? Então a gente teve que... São várias conversas que a gente tem que ter com as pessoas para entender esse momento atual e ajudá-las a fazer com que pelo menos alguma segurança elas tenham, em virtude de que todo o resto, né, como sociedade, como país, é incerto. Né? Então, para que elas tenham algum porto seguro nesse sentido. Perfeito. Tu estava comentando antes do jeito, né, de comunicar com as pessoas, fazer elas se mostrarem, enfim, né? O que eu acabo brincando muito é achar formas diferentes de ativar as pessoas, vamos chamar assim. Então, eu tenho situações de pessoas que, tipo assim, a reunião acontece e depois eu meio que faço um post-mortem. Ó, aconteceu a situação na reunião, tu podia ter feito tal coisa aqui. Ah, por que não disse? Porque não fez mal, mas tô te trazendo aqui para tal coisa. E eu vou criando acordos para que, às vezes, durante a reunião, eu possa travar aquela pessoa. Tudo depende do acordo, né? Mas eu tenho um acordo com o meu sócio que se algum de nós estiver causando mal, a gente se trava. E às vezes, e já aconteceu de uma galera que fala assim, o que eu vou acontecer aqui? Não, cara, tá tudo certo. A gente, os red flags, assim, né? Porque não tá fazendo bem, não tá vindo legal aqui, né? E eu já comecei a ver coisas do tipo assim, pessoas que eu chamo para one-on-one, pessoas que eu me comunico só pelo Slack para trocar ideia. E às vezes é tão mais efetivo do que chamar para uma one-on-one, ou abrir a conversa ali, daqui a pouco dali a 5 dias, 15 dias, vamos conversar sobre aquilo. E aí vem Exatamente. Então, e acho muito disso, né, da personalização de cada tipo de contato, encontrar como é que as pessoas se expressam. Às vezes, eu tinha casos de conversar com as pessoas mais pelos comentários em blog delas, ou às vezes até fazendo um vídeo de YouTube referenciando para elas, tipo assim, esse vídeo aqui, vê o que tu acha. Na verdade, eu gravei para ela aquele vídeo. Então, eu tenho a minha regra, né? Todo vídeo que eu gravo é feito para alguém. Né? Às vezes é para mim. Pode acontecer que é para mim o vídeo. Eu fiz uma rant ali para eu me poder ouvir depois de alguns meses e tal e lembrar daquilo.
mas sempre é para alguém, né? E às vezes acontece do tipo assim, e esses dias, quando eu falei isso uma vez num vídeo, uma pessoa mandou assim, aquele era para mim, né? Eu falei, não, pode ser. Então eu tento localizar essas formas de como que eu posso ser escutado, ou daqui a pouco criar aquele movimento ali para a pessoa sair da inércia, né? Ou pelo menos começar a trazer aquilo que tá pegando, né? Então é bem interessante esse circuito. Eu testei por 2 anos um trabalho interessante com algumas pessoas que era... o meu papel era basicamente de bastidores. Então, nem participar das reuniões que aquela pessoa estava participando, eu participava. Eu basicamente fazia só o pós-mortem. Então, era... depois de uma reunião, um trabalho que precisava ser feito e tal, sentar e discutir com ela, e aí, como que você se comportou nesse caso, aonde que você acredita que pode melhorar, o que você vai estudar até a nossa próxima conversa, você se sente segura de executar esse trabalho da próxima, esse caminho aqui pode ser interessante para você, o que você acha, testa da próxima vez. Foi bastante positivo, assim. Então o modelo que eu gosto de verdade, e eu chamo de, né, fogueira driven development, que é basicamente tipo assim, cara, a gente vai atrasar o projeto para o cliente e, você tem que ir lá falar com o Vitor, você precisa ir lá discutir com o cliente e tal. Eu falo, eu não vou. Senta aqui, vamos discutir sobre o que aconteceu, qual que é o direcionamento e como você vai se comunicar com esse cliente. Mas vai você, eu não vou. Mas, fica tranquilo que na volta eu tô aqui. Tá? Sim. E aí a pessoa quebra a cara, sim, ou não, né? Muitas vezes não, né? Mas existem pessoas que funcionam muito bem assim. Particularmente, eu tenho uma tendência a me aproximar dessas pessoas. Eu acho que tem alguma coisa a ver de histórico, porque a minha vida foi assim também, tipo, se vira aí, e vai do jeito que dá. Mas eu dou um passo eu preciso dar o suporte para que, efetivamente, se alguma coisa acontecer, eu estou ali para suportar e para dar todo o apoio e se precisar, né, tomar as rédeas para fazer a coisa acontecer. Mas é uma maneira da pessoa experimentar. Durante muito tempo eu acreditei que a gente só cresce profissionalmente na hora que a gente tem que defender o resultado do nosso próprio trabalho. E muitas vezes o resultado do nosso trabalho não é bom. Então, se você realmente vai aprender a como falar com o cliente quando você tiver que discutir com ele sobre o porquê que alguma coisa não aconteceu, de dizer não para esse cliente. No começo da empresa era muito mais fácil fazer isso porque os contextos de trabalho eles eram mais simples. A gente estava fazendo projetinho para startup, a gente estava fazendo projetos de poucas pessoas e tal. A empresa cresce, o contexto desses projetos cresce, o risco desses projetos cresce, mas como é que a gente consegue ainda manter o mesmo espírito para ajudar, né, em alguns aspectos isso? E como é que a gente consegue incorporar outros métodos para pessoas que não funcionam bem nesse tipo de contexto? Então, para algumas pessoas, simplesmente me acompanha em 2, 3 reuniões e depois você vai sozinho nessa reunião. Ou deixa eu definir aqui para você a gente fez um canvas de comunicação, de alinhamento estratégico com o cliente, como um exemplo de eu não sei o que a gente tem que falar com o cliente sobre o que está acontecendo no projeto. Não, deixa eu te ajudar. Você tem que falar sobre expectativas, você tem que falar sobre compromissos, você tem que falar sobre riscos, você tem que falar sobre impedimentos. Vamos montar uma forma de você apresentar isso para o cliente? Vamos. E a coisa deslanchou. Né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que sozinha talvez não se sinta tão segura, né? E para construir uma segurança, a gente tem que, de alguma forma, direcionar. Então, eu tenho experimentado com pessoas diferentes, modelos diferentes, para fazer com que isso aconteça mais aceleradamente, porque algumas pessoas efetivamente podem espanar ou não tem, né, é difícil também de ter a segurança psicológica de dizer para o cliente que o trabalho que ele espera não vai acontecer, quando no nosso caso, toda relação de trabalho é uma relação de poder. Então é sempre, do outro lado sempre tem o ripo, né? Do outro lado sempre tem o cara pagando a conta que acha que você tem que fazer o que ele está mandando. Perfeito. Então a gente precisou aprender a lidar nessa situação de uma maneira melhor, né? Até para não
colocar as pessoas da Lambda num mega estresse que talvez não fosse necessário. Beleza. Cara, eu quero te agradecer o teu tempo aí. E é isso, eu que agradeço. E eu queria, sei lá, se tiver alguma leitura que sugere para o pessoal aí relacionado a esse assunto da democracia organizacional, alguma coisa que é do tipo assim, sei lá, algum clássico, ou mesmo que seja alguma coisa mais recente que tu tenha lido que te chamou a atenção. Cara, clássicos eu tenho um para indicar, tem diversos, tá? Até no próprio blog da Lambda 3 eu indico um monte, né? The Human Sides of Organizations, o Leading Self-Directed Teams, são dois livros interessantes, mas o principal livro que eu diria que mudou a minha visão sobre gestão é o livro do The End of Management and the Rise of Organizational Democracy. Eu mando o link depois para que você possa colocar nas descrições, mas esse livro vai trazer a base teórica de muitas dessas coisas. E aí você vai ter outros exemplos, né? Eu citei dois, né? Human Sides of Organizations e Leading Self-Directed Teams, que são livros que não são sobre gestão. Eles são livros sobre sistemas, organizações, equipes que ajudam um pouco a entender como que a gente se movimenta dentro dessa nova visão de gestão, né? Também sugiro, assim, tem muito conteúdo sobre isso que eu próprio já produzi. Eu ainda vou fazer que nem você e colocar isso tudo no livro. Eu comecei, tem lá 6.000 palavras escritas, mas abandonei. Mas tem muito disso no próprio blog da Lambda 3. Tem muito conteúdo, podcast, indicação de livro, trazendo uma visão mais clara sobre esse contexto do ponto de vista teórico, experiências que a gente está lidando, inclusive o aprendizado da própria Lambda 3, né, e as cabeçadas, que a gente já deu um monte de cabeçada nesse sentido. Eu acho que é um caminho interessante. Boa. Muito bom, cara. Te agradeço aí. E depois eu vou disponibilizar isso aqui para a galera poder assistir. Se você está assistindo agora da gravação, deixa teu comentário e tudo mais. E vamos seguir a conversa, né? É isso aí. Do Twitter do Victor também, para a galera poder acessar. Victor HG, facinho. É isso aí. Vamos aí, cara. Obrigado pelo teu tempo de novo. É isso, cara. Muito obrigado pelo convite e sempre que precisar a gente está disponível. Estamos aí. Valeu. Beleza. Um abraço. Isso aí.